Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Deploy, meu nome é Felipe, vou estar conduzindo essa sessão hoje de um assunto que eu já queria muito falar com vocês, sobre o Azure Cosmos DB, ou Cosmos DB, como muita gente fala. Então, fica aqui com a gente no canal, que hoje a live possivelmente seja um pouquinho comprida, porque a gente tem a parte conceitual, tá? A gente vai falar um pouco sobre funcionalidades, parte de NoSQL também, tá? Eu quero trazer algumas coisas aqui para o canal. E a gente tem também alguns exemplos práticos, tá bom? Então a gente tem implementação, hoje tem código. Então, se você ainda não segue o canal, siga o canal, deixa um joinha pra gente se esse vídeo fizer sentido para você, isso ajuda muito a gente aqui no YouTube, mas vamos seguir aqui para nossa apresentação. Antes de eu começar a falar sobre o Cosmos DB, eu queria trocar com vocês uma informação que eu falo com algumas pessoas, principalmente algumas pessoas que eu faço entrevista, algumas pessoas mais próximas. O Cosmos DB for NoSQL, ele faz parte de recursos, tá? Que eu nunca trabalhei, mas eu já estudei sobre, tá? Então, recomendo muito você fazer esses exercícios também, tá? Não depender do seu trabalho impor, né, uma tecnologia para você aí sim estudar. Então, eu inclusive estudei o Cosmos DB, fiz uma prova de certificação, fui aprovado. Então, tudo que eu vou trazer hoje aqui é parte desse material de estudo do Cosmos DB for NoSQL. A prova de certificação é a DP 420, beleza? Então, vamos lá. Vamos conversar aqui sobre um pouquinho sobre o Cosmos DB, tá, pessoal? Deixa eu posicionar aqui, deixa eu pegar meu laser point aqui, que vai fazer sentido. Hoje eu vou ficar um pouquinho virado para cá, porque a tela está aqui, eu preciso conversar um pouquinho sobre o que está aqui, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, deixa eu falar para vocês aqui, isso aqui é um pouco das certificações que eu tenho, tá? Eu tenho algumas certificações, estudei bastante para conseguir. Tem algumas reprovações também, tá? Então nem tudo são flores. Mas eu nunca reprovei uma prova que eu não tenha feito ela de novo, tá? Então, reprovo, faz parte do jogo. O material que eu estou apresentando aqui, o que faz parte, né, é essa certificação aqui, ó, tá? Cosmos DB, inclusive ela é a única que eu tenho de especialista, tá? Eu tenho algumas Fundamentals, eu tenho algumas do nível Associate, tenho duas do nível Expert. A primeira que eu tenho de DevOps, né? Minha primeira certificação foi essa de DevOps da Exim, é muito boa. Foi a única certificação que eu fiz que tratou realmente DevOps como DevOps, tá? A AWS eu já trabalhei, fiz certificação. A da Accenture Technology eu fiz certificação, depois eu fui instrutor desse path, né? De parte desse path. E as duas de GitHub Action que eu tenho aqui. Tudo bem? Quem quiser meus contatos, escaneie esse QR Code aqui que vai ter o Linktree, tá? Então, a gente vai falar parte desse conteúdo aqui, da DP 420, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa para a gente falar aqui sobre o Cosmos DB é que ele é um banco de dados totalmente gerenciado pela Microsoft, tá? Então, ele é um PaaS, tá? Tanto que a gente está falando aqui, ó, que ele atende aos requisitos de ser um PaaS, tá? E ele é um banco de dados, como a maioria dos bancos de dados no NoSQL, ele é feito para escalar horizontalmente, tá? E não relacional, né? Mas esse escalar horizontalmente, a gente vai ver algumas coisas para frente que são muito importantes, tá? Para a gente conseguir ter uma performance boa em cima dessa parte de escalabilidade, tá bom? Então, algumas coisas boas assim do banco que a gente vê bastante na documentação e a gente lendo também algumas coisas assim fazem muito sentido, é que eles são preparados, né, para atender necessidade de grande volume de dados, tá, de formas diferentes, de esquemas, não é um esquema, né, mas um esquema de dados dinâmico para poder armazenar diversos tipos, tá, e o uso de dados, isso aqui é muito interessante, tá, em alta velocidade e ou tempo real, tá, então ele é um banco muito parrudo, gente. Muitas pessoas falam que o Cosmos DB é caro,
ele é caro, mas ele tem uma premissa, digamos assim. Por que escolher ele? E qual seria essa premissa? É você ter a sua aplicação rodando de forma global. Tá? Ele foi feito para ele rodar de forma global. Lógico que você pode rodar local, pode, mas talvez você esteja usando um banco muito potente para fazer alguma coisa muito tranquila, tá bom? Mas não tem problema nisso. E ele atende aos requisitos do ACID, tá? Que é garantir a atomicidade. A atomicidade sempre leva do átomo, tá? Que não pode ser dividido, então se ele confirmou que fez é porque ele fez, tá? Consistência e isolamento. A consistência que os dados que você mandou vão estar ali daquele jeito, né? Vão estar consistentes, tá? Isolamento que não atrapalha, basicamente, tá? Não atrapalha nenhuma outra operação. E durabilidade é que o dado vai se permanecer ali desde que ninguém altere ele, tá bom? Aqui, como a gente falou de paz no slide anterior, aqui eu queria chamar a atenção sobre esse desenho. Antigamente a Microsoft apresentava isso de uma outra forma, mas assim também é super válido, tá? Então, aqui é o que é o papel da Microsoft, tá? O que é papel do cliente e o que é dividido, tá? E esse dividido pode ser, eu faço uma parte, você faz outra, tá bom? Então, quando a gente tem aqui tudo on-premise, né? A gente cuida de tudo, do data center físico, parte de redes, host, sistemas operacionais, tem que atualizar, comprar licença, instala patch de segurança, parte de redes, aí tem a parte de aplicações, de identidade de infraestrutura, contas, né? Os devices e o dado em si, tá? Então, quando a gente tem paz, toda essa camada daqui, a gente abstrai, tá? A gente trabalha basicamente daqui para cima, ó, daqui para cima, tá bom? Então, isso é uma coisa muito interessante de saber, inclusive a matéria de prova de certificação, tudo bem? Seguindo aqui, quando a gente fala de banco de dados do tipo NoSQL, é muito importante a gente lembrar que existem alguns tipos de bancos de dados NoSQL. Quando a gente fala que um banco de dados NoSQL, a gente não está se referindo, a gente não informa todas as características do banco de dados, tá? Tem que ter uma NoSQL, vírgula, algum tipo. Por exemplo, os bancos de dados orientados a grafo, tá? Que são bancos de dados vivos ali, é bem interessante. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu tenho um grande amigo, o Eliezer, que trabalha na Neo4j. Então, se você não conhece o banco de dados de grafo, fica aí também a indicação para estudo. Não é um banco tão usado assim, por isso talvez não seja tão conhecido, mas é super válido conhecer, tá? Você tem o banco de dados do tipo column, tá bom? Do tipo chave-valor e orientado a documento. O Cosmos DB for NoSQL, e vocês vão ver que eu sempre vou falar for NoSQL quando eu me referir a Cosmos, porque a gente pode de fato trabalhar com outras APIs. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá? E as APIs basicamente atendem esses requisitos aqui, beleza? Então vamos falar sobre um assunto aqui muito interessante do Cosmos DB, que ele, quando a gente conversou, que a gente estava falando que ele é projetado para ser escalado horizontalmente. O que é ser escalado horizontalmente, né? Primeiro, vamos entender aqui que existem dois tipos de escalabilidade, tá? Vertical e horizontal, tá? O vertical é quando você coloca mais capacidade de processamento, ou seja, um disco maior, mais memória ou mais processador na mesma máquina, tá? E aquela máquina fica com um poder de processamento maior, tá? Quando a gente fala de escalar horizontalmente, a gente está falando que aquele dado, ele pode estar replicado, tá? E quem vai processar aquela solicitação para recuperar aquele dado, ou mesmo para inserir aquele dado, vai saber buscar isso em vários lugares. E apesar de parecer um pouco mais oneroso, isso torna esse processo muito mais rápido, tá? Porque imagina que você tenha uma super máquina aqui na escalabilidade vertical
e contra, sei lá, 5.000 máquinas aqui, o poder de processamento de 5.000 máquinas. E se você fizer o sharding, que a gente vai ver lá, o particionamento da forma correta, isso daqui é incrível, tá? Inclusive, quando a gente trata dessa parte de NoSQL, a forma que a estratégia que você usa para poder identificar como você vai particionar os dados, como você vai pesquisar os dados, é super importante. E isso sim é o diferencial de você ter um banco de dados NoSQL performático, tá? Então é muito importante ter isso em mente, tá, pessoal? A partir de partition key, que é o termo que a gente usa aqui dentro, mas é um conceito de sharding, de você dividir o dado, é super importante. Super importante. Se você dominar isso, mais ou menos ali 50% de sucesso com Cosmos DB você vai ter, tá? Então, vamos seguir aqui. Só as características, né, que incluem o armazenamento de dados não relacional, né, ser projetado para escalar horizontalmente aqui, tá bom? Opa, seguir. Ih, peraí. Calma. O que eu fiz aqui foi pro final da apresentação. Calma aí, acho que eu apertei o end aqui, foi lá pro finalzão. Pronto, voltamos aqui. Esses documentos são persistidos usando uma notação que é o JSON, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo do JSON, tá? Como que a gente consegue ver os dados aqui, tá bom? É uma linguagemzinha de marcação baseada em JavaScript, então é bem legal, acredito que todo mundo conheça, mas os dados são persistidos assim, não de uma forma tabular, tá? Como a gente vê no SQL Server, o SQL Server, né, que a gente vê aquela gradezinha, tipo um Excel, né? Então, os dados aqui no banco de dados no SQL são persistidos dessa forma aqui, tudo bem? Seguindo aqui. Então tá, o que é, né, o Cosmos DB? Ele, como a gente falou no comecinho, ele é um banco de dados, ele é um serviço, né, de banco de dados, é uma plataforma de banco de dados, que é para fazer consulta avançada em diversos dados ao redor do mundo, tá? Então ele foi projetado para ser escalável de forma global, para você ter, inclusive, você pode ter múltiplas regiões de escrita, você pode ter múltiplas regiões de leitura, tá? E você pode brincar com isso. Você ter, sei lá, 4 regiões de escrita e 30 regiões de leitura. Então tem como você brincar com isso, tá bom? O modelo de dados, tá? Ele vai garantir para a gente uma velocidade de escala, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente sempre bate muito, tá? Uma coisa muito boa do Cosmos é que ele tem SDK para trabalhar com as principais linguagens de programação. Então a Microsoft criou e mantém os SDKs, que são as bibliotecas que você importa no seu projeto para poder fazer uso na sua linguagem de programação de preferência, tá? Então as principais ali, .NET, Java, Node, Go, essas aí a gente tem SDK e consegue prover um serviço razoavelmente muito bom ali, tá? Para vocês trabalharem com um banco de dados, tá? Ele tem uma disponibilidade de 99,999, são 3 noves, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre qual o tempo de downtime que a gente tem quando a gente tem, por exemplo, 3 noves aqui, tá? Então, a gente brinca que as empresas de nuvem, hoje em dia, elas brincam com quantos noves você consegue ter aqui para diminuir o teu downtime, tá? E uma coisa muito interessante é que ele é um banco de dados que oferece um serviço de serverless. Então, você basicamente não precisa saber o teu poder de processamento para você criar um servidor. Normalmente, os servidores têm uma capacidade de processamento. Se tratando em Cosmos DB, a gente chama disso de Request Unit. Essas requests units, elas provêm um poder computacional para você, tá? E a gente vai falar sobre isso mais para frente.
Mas tem um modelo que, por exemplo, se você tem alguns cenários que você não sabe o poder de processamento que você vai precisar, ou que você vai ter algum pico, você consegue ter ambiente serverless que ele vai ser talvez um pouco mais caro em alguns momentos, mas você não vai ter a aplicação fora do ar, que seria muito pior para você. Tá bom? Sobre essa parte do 999 aqui, tá? Essa parte daqui, eu queria mostrar para vocês, e aí quem quiser depois dar um pause e entender um pouco mais sobre qual é a matemática que a gente faz para descobrir que, por exemplo, 3 noves garantem uma indisponibilidade para a gente de 5,26 minutos por ano. Aqui está a matemática e eu estou explicando aqui como é que a gente faz essa conta, tá bom? Então, ó, por ano você vai ter 5,26 minutos fora, tá bom? Que você precisa sim saber como é que você vai tratar isso, tá bom? E por que fica fora, tá, pessoal? Porque, inevitavelmente, tem uma máquina ali rodando, precisa fazer uma atualização, dar um boot, fazer alguma coisa do tipo, então existe um tempo de indisponibilidade, tá bom? Todos os serviços em nuvem são assim. Como eu tinha falado antes, as requests e units, o tamanho do seu banco de dados, ele pode ser feito de várias formas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma account, uma conta, tá? Que tem um banco de dados com 3 containers, tá bom? Esse banco de dados, ele tem uma capacidade de 10.000 RUs, tá? Que são as requests e units, ou unidades de processamento de requests ali, tá? Então, como é que a gente consegue arrumar, mexer nisso, tá? Então a gente pode ter isso por banco de dados, tá? A gente pode ter esses números por container também, tá bom? E uma característica legal que a gente pode ter é que a gente pode ter o banco de dados usando uma certa capacidade de RUs e um container fora com uma capacidade de RU diferente daquela do banco de dados que está compartilhado aqui, tá? É sempre importante lembrar que os bancos de dados eles não podem ter menos do que 400 RUs, tá? E os incrementos são sempre de 100 em 100, legal? Mas como é que eu vou saber calcular mais ou menos ali a quantidade de RU? Primeiro, vamos entender o que é composto esse request unit, essa RU. Ela é uma fração, tá? Um percentual de memória, mais um percentual de CPU, mais um percentual de disco, que é utilizado para fazer o quê? Para fazer o seu read, para fazer o seu insert, para fazer o seu upsert. Upsert, para quem não conhece, é quando você tenta atualizar ou inserir um dado. Você fala upsert esse dado aqui. Se ele já tiver, se aquele ID já existir no banco de dados, ele vai atualizar as outras informações. Se não existir, ele vai criar, tá? Delete e para fazer query, que óbvio que vai variar aqui uma quantidade de RUs envolvendo o tamanho da sua query, o que você está trazendo, o tamanho do response, tá? Então, a request unit é formada por essas 3 informações aqui, são usadas nessas operações. Beleza, pessoal? Aqui é basicamente a mesma coisa, tá? A gente só dá um exemplo aqui, a gente só coloca aqui que basicamente quando a gente tem aqui um insert de 6, um insert que é 6 RUs, custariam 6 RUs, na verdade, a gente está falando que a gente tem esse número quando a gente tem um documento de 1K. Tá? Então, na documentação, é super importante analisar essas informações, tá bom, pessoal? Quando a gente tem um documento um pouquinho acima de 1K, esse insert ele pode custar um pouco mais caro. A gente pode usar mais RUs, tá? Então, se você for pensar na capacidade de processamento do seu banco, se você tem 400 RUs e você gasta mais ou menos, vamos botar 10 para inserir, então você já sabe ali quantos você consegue inserir por segundo, tá bom? Só dividir um pelo outro lá, você vai ter qual a sua capacidade. Se você precisar de mais, você consegue ajustar isso de forma manual ou de forma deixar ali um auto scale, a gente vai ver isso também
dentro da sua configuração, ou do database, ou do container, enfim, tá bom? Aqui tem uma dica também, se você quiser depois dar um pause aqui nesse slide, de como você tem que fazer as contas ali, quantas RUs são necessárias. Então, aqui é um print que eu tirei essa imagem daqui, ó, da documentação oficial, tá bom? Então, é uma dica super importante aqui. Inclusive, eles falam aqui que você tem que usar um volume de dados significativo para você fazer, ter métricas válidas, tá? Então, é como se fosse fazer um stress test ali, para a gente ver o que a gente consegue fazer para ter um desempenho bom e não gastar muito dinheiro, tá? Quando a gente tem um excesso de requisição maior do que a nossa capacidade de processamento, a gente vai começar a tomar, será lançados erros por throttling, tá? Que é esse termo que a gente usa aqui quando, por exemplo, nesse cenário. Que aí a gente vai ter um status code sendo o número 429. O que é esse 429? Ele é um too many requests, tá? Você pode ir lá no site do Mozilla, por exemplo, eu consulto muito, para saber o que significa o 429. Então você vai ver lá que você está chamando além do que você pode, tá? É como se, para quem não viu, a gente fez um treinamento, né? Fez um workshop ali com a PIN, e a gente fez um rate limit. Quando você atinge o teu rate limit, ou seja, vamos supor que você pode me chamar 100 vezes por segundo. Se você me chamar 150, essas excedentes, as 50 excedentes, elas vão receber um 429, ou seja, você está me chamando mais do que você pode, tá bom? E aí a solução para isso se você não conseguir mais dinheiro para aumentar o teu poder de processamento, é você implementar alguns cloud patterns, por exemplo, um circuit break ou um retry, tá bom? E aí esse controle fica com você do lado da aplicação, beleza? O Cosmos DB, ele tem uma funcionalidade que é o TTL, tá? Que é o Time to Live, que significa quanto tempo o dado vai ficar vivo dentro do Cosmos DB, tá bom? Isso é muito usado porque o Cosmos DB você consegue ter um throughput muito rápido para inserir dado, tá? Muito rápido de verdade. E depois que esse dado está inserido, por exemplo, você capturou ele, levou ele para outro lugar, alguma coisa do tipo, ou já processou, você pode, por exemplo, excluir esse dado, deixar marcado ele para excluir de forma automática. E você nem precisa fazer o expurgo, deletar, coisas do gênero, tá? Então, existe essa função, a gente vai fazer um laboratório aqui sobre isso também. E é importante falar para vocês, porque não é uma funcionalidade que todo banco de dados tem. Não sei se ficou tão claro assim, mas o TTL é uma propriedade do dado, ou seja, aquele registro, tá? Aquele documento vai ter uma propriedade TTL que vai significar um número em segundos, tá? Então, ele vai saber quando ele for expirar, tá bom? Ele mesmo se deleta, vamos botar assim, tá? Ou ele marca para ser deletado por um processo do Cosmos, tá bom? Existem dois modelos de você trabalhar com carga provisionada, tá? Ou provisioned throughput, tá? De forma manual. E aí a forma manual, eu vou atribuir ao poder de processamento a capacidade que eu quero, ou autoscale com uma capacidade máxima. Então, eu deixo você escalar até uma certa capacidade. E isso a gente está falando só em throughput, tá? Tem depois a parte de serverless, onde dentro de serverless você não tem um poder computacional limitado, tá? Mas o preço pode ser variante, tá? Muito mais do que o outro, tá bom? Mas, como a gente estava falando, isso é ideal se você tem cenários, por exemplo, carga de usuários imprevisíveis, sei lá, você fez uma campanha na televisão, coisas do gênero, né? Um protótipo na sua organização que você não sabe e você não quer dar bloco nas pessoas quando fizerem requisições no banco de dados, tá? A integração na computação com Azure Functions, por exemplo, tá?
Então, alguns desses cenários, o serverless ele faz muito sentido, inclusive mais do que o throughput provisionado, tá? Quando você tem uma carga específica ali, tá bom? Vamos lá. Tem até um disclaimer aqui, ó, que as contas serverless, né, sem servidor, só podem ser executadas em uma região individual do Azure, tá bom? Então, ó, aqui também a gente tem um comparativo, tá? E dá um pause aí se você está interessado em saber quando você vai usar uma carga provisionada, né, uma capacidade já limitada ali, ou se você vai usar o serverless aqui. É outra dica de ouro aí da documentação da Microsoft, tá bom? Então, vale muito a pena a gente ter essa informação aí, beleza? Então, ó, se a gente for começar com o Cosmos DB, a gente pode pensar em começar com ele de duas formas, tá bom? Uma forma é você usar em container, tá? De três formas, né? Desculpa. Usar em container, tá? A gente pode usar a camada gratuita do Azure, tem uma camada gratuita para o Cosmos DB, tá? Assim como tem para o Azure Databases, tá? Ou Pay As You Go, que é a parte de você pagar para usar, tá bom? Então são essas formas basicamente da gente poder usar o Cosmos DB, tá? A parte de sharding aqui, partição, foi o que a gente estava conversando, tá? O que é importante a gente entender aqui? Que essa partição, ela existe de duas formas, tá? Essa partição, ela impacta duas coisas, tá? A parte lógica, tá? E a parte física, tá? A parte lógica, por exemplo, tá? Se você tiver um documento, né, que é aquele JSON, e você, por exemplo, é pessoa, ou user, né? Vamos botar aí, usuário. E você tem um campo lá, User ID, que é o identificador do usuário, e você usa esse campo para você fazer uma partição, o que vai acontecer? A quantidade de registros que você tiver vai ser a quantidade de partição que você vai ter. É o que a gente chama de ter um hot partition. Isso é muito ruim para o banco de dados, porque a partição são aglomerados, tá? E é muito importante ter cuidado na hora de selecionar esses aglomerados. Por quê? Pensa que você está fazendo uma aplicação para o Brasil, por exemplo, vai rodar a nível nacional. E você escolhe o estado se uma partição. A grosso modo, as cidades não são divididas de forma balanceada, tá? Então, por exemplo, São Paulo é um estado muito mais populoso do que os demais. Então, é óbvio que aquela partição ela vai ter um nível de acesso muito mais alto. Então, seria legal entender a demanda, tá? Seria legal não, seria necessário entender a demanda para fazer uma proposta de particionamento mais adequada para a sua aplicação, tá? Existem vários documentos da Microsoft, inclusive nesse slide que está aqui, tem uma bibliografia, tá, que eu usei para fazer essa apresentação, e lá tem a parte de uma dica, né, algumas dicas, uma documentação para tratar dessa parte de sharding e partição. Então vale muito a pena dar uma lida lá, tá? A partição lógica, ela tem um limite de 20 GB, tá? Enfim, é bom a gente ter a partição lógica muito junto uma da outra ali, tá? Isso vai garantir uma performance muito boa. A partição física, tá? Ela tem um limite de 50 GB de dados, tá? E ela tem, não tem limite de partição física por container, tá? E você vai ter a quantidade de taxa de transferência provisionada ali para cada tipo, para cada partição física individual, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu coloquei aqui, né? Cada partição física individual pode fornecer uma taxa de transferência de até 10.000 unidades, aquelas RUs, por solicitação por segundo, tá? Então, aqui é um poder de processamento absurdo, tá, pessoal? É muito grande.
lógica, esse poder de processamento, ele está muito atrelado ao tamanho do seu documento, tá? Então, se você tiver ali o que você for armazenar, o seu JSON for enxuto, for pequeno, for prático, você descartar o que está nulo, por exemplo, tá? Você vai conseguir cada vez ter uma performance melhor, tá? Se você tiver esse mindset, pensar sempre dessa forma, tá? As soluções que você for desenhando ao longo da sua jornada profissional, elas vão ser melhores, beleza? Tá, mas como é que funciona essa partição? Então vamos lá, ó. A partição lógica, tá? Ela, por exemplo, aqui, ó, ela tá separada. Você tá vendo que cada carinha desse daqui, ó, são as partições lógicas, ou seja, são os aglomerados. Uma partição lógica diferente, ela pode, por exemplo, aqui, ó, New York, né, e Paris. Elas estão na mesma partição física. Isso não tem problema, isso é assim para funcionar. Porque lembra que uma partição lógica, essa partição aqui, ó, Nova York, então todos os documentos que tem esse city, New York City aqui, ela está na mesma partição lógica, que suporta até 20 GB, que está dentro de uma partição física, tá bom? Cada máquina, digamos assim, tá? Cada partição física, ela tem 4 unidades, tá? Ela tem um root, que seria um líder, e ela tem mais 3 unidades nela, que significam o seguinte: 2 são secundárias, então você tem um primário e você tem 2 secundárias. E você tem uma que também é secundária, mas ela é especialista em fazer forward de mensagem e receber mensagens de outros servidores. Lembra que a gente está falando de escalonar horizontalmente? Então você tem vários servidores. Uma máquina dessa, que seria essa aqui, ó, tá vendo? Forwarder. O que ela faz? Ela comunica com as outras máquinas. Então, essa maquineta daqui, ó, ela vai fazer essa comunicação entre as partições, tá? Para você poder distribuir o seu dado. Isso daqui, assim, é muito interessante da gente conhecer. Isso também é um print que eu tirei lá da documentação oficial da Microsoft. Tudo bem? Só entendendo um pouquinho o que cada máquina daquela lá é, o que cada carinha desse aqui ó, cada partição dessa daqui, tá? O Azure tem lá as suas regiões, né? Você tem 2 aqui no Brasil, você tem algumas nos Estados Unidos, Europa, Japão, enfim, Ásia, né? Vamos falar assim, por continente. Então você tem lá as regiões, os data centers, tá? Os stamps, os fault domains, os domínios, tá? Os clusters, as máquinas, e aí sim, tá? A gente vai ter as nossas réplicas. Cada réplica vai ter essa estrutura daqui e o Database Engine é esse carinha daqui. Então, essa daqui é a arquitetura do Cosmos DB. A engine do Cosmos DB é isso daqui. Eu não vou passar aqui o que é um Resource Manager, um Language Runtime, um Query Processor, um Index Manager, mas eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês, tá bom? Quando a gente trata muito, e a gente fala muito assim de particionamento, a gente sempre vai lembrar e sempre vai remeter para a gente o Teorema CAP. Para quem não conhece o Teorema CAP, estuda em Teorema CAP. É muito importante a gente conhecer quando a gente trabalha com particionamento, microserviços, tá? Mas basicamente a gente tem a consistência, tá? Quando a gente pensa numa transação, num dado, coisas desse gênero, a gente sempre pensa na consistência do dado, tá? Na disponibilidade do dado e o quanto ele é tolerante à partição. O Teorema CAP, ele diz que se você, por exemplo, quer ter disponibilidade e consistência, tá? Você vai ter que, por exemplo, abrir mão de alguma outra coisa. Por exemplo, tolerância à partição. Porque você está focado nisso aqui, ó. Então, esse daqui você vai ter que abrir mão. Mesma coisa se você vai estar trabalhando nesses dois aqui. Você vai abrir mão de alguma coisa, tá? Então, o Teorema CAP diz isso. E é muito importante que você conheça o Teorema CAP. Então, leia sobre o Teorema CAP, por favor, tá? Quando a gente diz aqui na parte de consistência e tolerância à falha e disponibilidade,
essa parte do Teorema CAP, o que ele impacta no Cosmos DB? O Cosmos DB ele tem o que a gente chama de tipo de consistência. Então, lembra que a gente está falando aqui de consistência? Né? Então, qual é o tipo de consistência? Isso aqui é a aplicação nua e crua do Teorema CAP ali, tá? Por exemplo, quando você tem... Existem esses 5 níveis de consistência. Forte, tá? O strong, esse bounded stateless, tá? Que seria desatualização limitada, por seção, por prefixo consistente ou consistent prefixo, tá? E eventual, tá bom? Você vê que a mais forte e mais cara é a forte, tá? E aí a mais fraca, digamos assim, né, é eventual, tá? Então a gente vem andando para cá. E eu vou mostrar um pouco, vou mostrar uma animação sobre essas consistências para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui na seção, a gente sabe que cada insert tem um ID de seção que precisa ser compartilhado para quem quiser pesquisar aquela seção consiga, tá? Por exemplo, forte, eu garanto que eu vou... se eu falar que eu escrevi, eu garanto que todo mundo que lê aquela informação, ou que, por exemplo, pesquisar por um ID, eu falo assim, gravei o ID do usuário gravei um usuário no banco que tem um ID X, ID 1. Eu garanto, quando eu digo isso, eu garanto que todo mundo que se for ler, vai ler aquela informação, tá? A desatualização limitada, ela diz quanto tempo você abre mão de ter essa informação atualizada para os outros clientes, né? Então, pensa que eu gravei um dado no banco de dados, eu abro mão até 5 segundos. Então, pode ser que alguém que consulte aquela informação não veja aquela informação on time, porque a consistência não é forte, tá? Então, ela vai ter, por exemplo, a desatualização de 5 segundos, tá? Um exemplo, essa configuração pode chegar até a dias, tá? A gente tem por seção, dentro de uma seção ali, aquele dado é vivo e eu preciso compartilhar esse ID de seção em outros clientes, por exemplo, para poder ter acesso àquela informação, tá? A gente tem o prefixo consistente, a gente vai falar um pouquinho mais para frente ali, e o eventual, que é o fora de ordem, tá? Eu não garanto que os dados serão inseridos na ordem, tá? Por exemplo, eu gravei um dado aqui, um cara do Japão gravou um dado, um cara da França gravou um dado, um cara da Itália gravou um dado, nessa ordem, mas no banco de dados não está nessa ordem. O timestamp no banco pode ficar desarrumado, tá? Aqui também é mais um print da documentação oficial da Microsoft sobre os tipos de consistência. Se vocês quiserem dar um pause, dar uma lida para conhecer um pouquinho mais, super válido. Tudo bem? Então, beleza. A parte teórica eu consegui falar aqui com vocês agora. E agora a gente vai fazer uma apresentação usando o código e a nossa conta do Azure. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só me arrumar aqui. Pessoal, estou aqui agora com a minha conta do Azure aberta. Queria mostrar algumas coisas para vocês. Deixa eu ver o tamanho da fonte. Esse está muito pequeno, eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ver um pouco melhor. Acho que assim tá bom. Talvez eu precise tirar um pouco do zoom. Mas eu criei 2 bancos de dados, tá? Eu criei um banco de dados no Japão. Deixa eu tirar. Aqui, eu criei um banco de dados no Japão e criei um banco de dados na França, tá? Então eu tenho um banco de dados que eu coloquei até no nome aqui, serverless, é na França, tá? E eu coloquei um throughput no Japão, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas do banco. Vamos mudar aqui o serverless, tá? Uma coisa que chama atenção aqui do serverless é que ele não tem a opção de você replicar ele de forma global aqui em cima, no cabeçalho, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é no outro. Então, a gente tem aqui, a nossa URL, tá? Do banco, tá? Então, a gente vê aqui que está na França, a nossa leitura está na França e a nossa gravação também está na França, tá? A gente tem aqui, algumas features, tá? E vocês vão ver que essa quantidade de features para o serverless, ela é significativamente menor do que a quantidade de feature para o provisionar throughput, tá?
Aqui eu tenho os tipos de consistências e ó, esse banco de dados, ó, ele está eventual. E olha só, o eventual, tá vendo aqui que eu estou escrevendo nessa região, tá? França Central. Deixa eu me tirar daqui, ó, só um minutinho. Beleza. Ó, França Central tá escrevendo. Tá vendo que o North Central US aqui, ele tá lendo fora da ordem, ó? Tá vendo? O vermelho veio aqui atrás, ó. O amarelo tá aqui, ó. Então ele tá escrevendo numa ordem e eu tô lendo aqui, ó, reads, ó. Ou aqui, ó. Eu tô lendo fora da ordem, ó. Diferente, por exemplo, se eu vier aqui em Strong, ó. O Strong, o que eu escrevo, tá? Aqui, ó, nessa seção aqui, o que eu tô escrevendo, eu tô lendo nas outras regiões na mesma ordem. Essa animação é muito boa, eu gosto muito dela, tá? Então vocês podem ver aqui, ó. Deixa a animação, ó, essa consistência forte, ó. Então, a leitura e as escritas e a leitura estão na mesma ordem, tá? Quando a gente vem aqui para a parte de Bounded Stateless, por exemplo, a gente tem aqui, ó, olha a ordem que está acontecendo aqui, ó. E aqui tem, ó, quantos dias eu consigo abrir mão daquele dado que está atualizado. Então, eu posso botar, por exemplo, um dia. Aí ele não deixa, né? Mas aqui, se eu colocar, por exemplo, sei lá, 1 minuto, eu consigo vir aqui e salvar, e aí o meu dado pode ter eu posso não ter aquela informação naquele tempo, ó, nesse tempo, aqui ia ser uma linha de tempo, tá? Eu não tenho, mas eu garanto que esse dado vai estar disponível, por exemplo, aqui em 1 minuto, tá? Naquela ordem ali, tá? O único que não garante ordem é o eventual, tá bom, pessoal? Todos para cá, todos esses daqui garantem ordem de persistência, tá bom? Seção também, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, é uma seção B, ó. Tá vendo que ele tá lendo na ordem das cores, mas ele tá lendo fora do espaço de tempo do que tá aqui, ó. Tá bom? Porque esses itens aqui, ó, repara, Session A, é a mesma seção desse que tá escrevendo. Esse daqui é o Session B. Não lê no mesmo tempo, mas lê na mesma ordem, tá bom? E a gente tem o Constant Prefix aqui, ó, onde a gente também lê na ordem, tá? Mas tem um tempo diferente, tá? E tem um textinho aqui também, ó, sempre explicando o que é aquela sequência, tá bom? Esse tipo de consistência aqui, tá? A gente tem informações aqui, por exemplo, de backup, como é que funciona o backup. Deixa eu descartar isso daqui, ó, como é que funciona estratégias de backup. Qual é a rede, aqui está para todas as redes, mas, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, selecionar uma rede, por exemplo, adicionar o meu IP, tá? A lista de IPs válidos para acessar o Cosmos DB. E aí outras pessoas, por exemplo, não conseguiriam acessar, tá? Não vou salvar isso. Tem também a opção de Private Access, enfim, a conectividade aqui por a camada de TLS, tá? A gente tem também aqui, ó, um gateway dedicado. O que é esse gateway dedicado, tá, pessoal? É para você trabalhar com cache dentro do Cosmos DB. Sim, Cosmos DB tem um cache para você poder aumentar a sua capacidade de processamento, tá? E esse cache a gente fala através do gateway dedicado, tá? Aqui na documentação ele bota até um desenho aqui, ó, de como funciona esse gateway dedicado, tá? Então é bem interessante aqui para a gente poder conhecer quais são essas formas de conexão com o nosso back-end node aqui, tá bom? Aí a gente tem as chaves, a gente tem algumas coisas interessantes aqui, tá? Principalmente a parte aqui de Application Insights também, tem bastante métrica interessante aqui de throughput, de requests. Depois que a gente brincar aqui, a gente vai voltar e dar uma olhada no impacto do que a gente fez aqui dentro, tá bom? Se eu mostrar para vocês aqui o Provisioning Throughput, não sei se vocês lembram, mas olha só, aqui ó, eu já tenho esse botão de Enable Georredundância. Tá? Então aqui eu já habilito para ele fazer
mas gera redundância na região par. E aí, pessoal, região par, vamos entender aqui o que é essa região par, tá? Link está aqui na documentação, ó. Tá bom? Então, como é que funciona essa replicação, ó? É sempre na região par dele, tá bom, pessoal? Então é bem legal a gente conhecer isso daqui. Tem uma outra documentação legal. Eu vou passar todos os links ali na documentação. No final eu vou mostrar qual repositório que vai ficar tudo. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Beleza? Ó, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também. A gente já falou aqui no canal sobre a calculadora do Azure, tá? O Cosmos DB ele tem uma calculadora própria dele, que é muito importante, inclusive a gente conhecer que ele atende a só esses 3 bancos de dados, tá? For NoSQL, For MongoDB e For Apache Cassandra. O For NoSQL, por exemplo, aqui eu posso colocar o número de regiões que eu quero, e sempre que eu mexer aqui, por exemplo, você está vendo que essa parte daqui, ó, ela ficou cinza clarinha. Você tem que clicar nesse botãozinho aqui, ó, Calculate, e ele vai, opa, ó, tá vendo que ele tirou o cinza e aí ele calculou. Se eu mudar aqui, por exemplo, ó, colocar mais instância, ó, ele não dá um refresh, você tem que clicar aqui para ele dar o refresh aqui e mostrar o preço pra gente. Deixa eu tentar dar um zoom, acho que melhorou um pouquinho. Então aqui a gente tem basicamente todas as configurações que a gente vai precisar usar no nosso nó, no nosso Cosmos, tá? Inclusive o total de storage em giga, se você vai usar Analytics, qual vai ser o seu workload, se vai ser padrão ou se vai ser variável, e aí variável qual vai ser aqui o pico dele aqui, tá? O percentual de pico, tal, tá? O teu documento, tá? Qual vai ser o tamanho do teu documento? O máximo é 2 MB, tá? Mas um documento de 2 MB já é um documento gigante. Então, vamos supor que o meu documento vai ter 200 MB, 200K, tá? E aí eu tenho aqui, ó, quantas leituras por segundo por região eu vou fazer, tá? No pico e fora do pico, tá? Isso porque eu coloquei aqui que a gente tem, se a gente colocar essa opção, você vê que ela não tem, ó. E aí eu posso colocar quantas leituras, quantas escritas, quantas atualizações, quantos deletes e quantas queries, tá? Isso seria para um documento. Se eu tiver outro documento, eu tenho que adicionar um sample 2 aqui e configurar ele também. O impacto disso tudo, deixa eu botar aqui, ó, 500, botar aqui 80, 30, tá bom. E ó, vou calcular aqui, lógico, eu estou fazendo aqui ó, esse aqui deu $1.731,24, tá? Então, brinquem aqui, é legal conhecer, então a URL, deixa eu calcular, a URL é essa daqui, que vocês não conseguem ver, mas essa daqui, tá? Então, super válido. O que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá, vamos começar a brincar aqui. Eu estou rodando o Cosmos DB rodando num container. Então aqui eu estou no meu WSL, tá? Eu rodei esse comando, eu vou passar o comando para vocês no final. Ó, não se preocupem, pessoal. Tudo isso, deixa eu abrir aqui o meu GitHub. Tudo isso vai ficar na minha conta aqui no meu GitHub, nesse repositório. Ele ainda está em branco, tá? Mas eu vou colocar na descrição do vídeo esse repositório e você vai ter o comando do Dockerfile, o link da calculadora, tudo no README, tá? O código na pasta src e a apresentação na pasta docs. Então vai ter tudo aqui, tá? Terminando aqui a gravação do vídeo, eu vou subir isso para o GitHub para vocês poderem ter acesso, tá bom? Assim, eu vou subir antes de publicar o vídeo. Então, quando você estiver assistindo o vídeo, com certeza esse repositório vai estar preenchido, tá bom? Calculadora, ó, aqui eu estou dando, tá vendo aqui? Vocês não estão vendo mas eu estou dando um ambiente local, tá? Eu estou rodando aqui um localhost, ó, aqui, ó, a URLzinha, localhost, tá bom? E aqui ele já mostra para mim, ó, qual o banco, qual a minha URL, tá? Qual é a minha chave, tá? E aí
uma connection string aqui para o for no circle e para o MongoDB. Inclusive aqui embaixo você tem que dar um Ctrl menos porque ele não rola para baixo aqui. Você pode fazer o download de um documento, de um exemplo do Cosmos DB, da implementação dele, tá? Vou mostrar aqui rapidamente. Por exemplo, aqui eu vou criar um container novo, vou criar um database novo, né? Canal deploy. Opa. Deixa eu dar um zoom ali para a gente poder ver. Canal deploy. Aí, ó, a parte que a gente estava conversando antes, ó. A gente vai compartilhar o throughput através dos containers. Porque se a gente não for fazer, cada container, lembra, a gente vai colocar uma capacidade de RU para cada container. Se a gente for compartilhar, a gente já escolhe a capacidade daquele banco de dados, tá? Então, por exemplo, eu vou criar esse banco de dados com o compartilhamento das RUs entre os containers, tá? E aí ele vai ser um autoescalável com máximo de RUs de 4.000, então vou topar ali em 4.000, ou vai ser manual. E aí manual eu vou ter o limite de 400 RUs, tá? E aí ele coloca uma matemáticazinha aqui de conta, tá bom? Inclusive aqui ele coloca o link da calculadora, tá? Eu vou colocar esse cara aqui manual, tá? Vou criar um banco de dados. Vai ter o throughput manual de 400 RUs. Vou criar o container. Opa. Container. T1. E a partition key aqui vai ser um barra category ID, por exemplo, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui, que o botão de save está aqui embaixo. Tem outras, por exemplo, aqui, se a sua aplicação for usar SDK do Java ou do .NET, tá? É legal você marcar isso daqui, tá? Mas tem aqui até um link aqui para você ler depois sobre isso. E vou dar um OK aqui, vou deixar ele criar o banco de dados aqui para mim, ó. Criou o banco de dados, tá, pessoal? Ó, tá criado aqui o banco de dados. Tem um container chamado T1, foi o container que a gente criou. Abrindo aqui o container itens, ó, não tem nada, tá? Então não tem nenhum documento aqui dentro. Settings, o que a gente tem aqui em settings, ó? Então a gente tem aqui, ó, as configurações do nosso container. Então ele vai ter o time to leave, o TTL, ou seja, os dados vão ser excluídos. Posso deixar desligado, ligado de uma forma default ou ligado on. E aí o ligado on default é quando o documento vai dizer quando ele vai ser excluído. O ligado valendo é que eu vou dizer que todos os documentos ali dentro, tendo esse valor, ó, eles vão ser excluídos, tá bom? Então, isso daqui é um item muito interessante, tá? E se não tiver o valor, né, do TTL, ele vai colocar um valor e vai excluir, beleza? Index Policy, tá? Essa parte a gente não falou muito dentro da apresentação, tá? Mas é como ele vai indexar, tá? A propriedade para poder fazer pesquisa depois naquele dado usando aquela propriedade. Aqui eu deixei por tudo, mas é muito interessante você indexar criar o seu índice, inclusive tem a parte de índice composto, tem tudo isso na documentação, então muito, muito interessante. A performance também precisa disso, tá? As partition key, inclusive, tem uma funcionalidade que eu, inclusive, achei aqui e ela está de modo preview, é que você, depois do banco criado, você consiga trocar a sua partition key, porque, sei lá, você está vendo que a sua chave de partição ela não está performando muito bem, então você consegue trocá-la aqui, tá? E a gente tem algumas coisas também que a gente não tratou na apresentação, por exemplo, trabalhar com store procedures, trabalhar com definições de usuário, trabalhar com trigger, tá? Esses itens a gente não cobriu lá, mas você tem a opção, por exemplo, de criar procedures, tá bom? Super interessante também, mas não dá pra gente falar sobre tudo, senão a gente vai ficar meses aqui estudando as coisas, tá? Então, o estereótipo é mais ou menos esse daqui.
Não vou usar o... uma dica importante, tá, pessoal? Quando eu rodei esse comando aqui, ó, que eu vou passar para vocês depois. Esse aqui, ó, para poder subir o Docker, subir a imagem, ele não viu que a imagem não estava, rodou o download e rodou a execução. E você vê que ele roda subindo 11 partições. Pessoal, esse processo daqui, ele até é rápido, tá? E eu recomendo vocês não rodarem esse comando com -d ou menos detach. Porque quando você roda com detach, ele libera o seu terminal e você acha que o serviço subiu. Só que o serviço, assim, ele está sendo provisionado e para essa telinha daqui, ó, linda, maravilhosa, aparecer, ela demora bastante, tá? Então, assim, você botou o container para rodar, eu acho que demora mais ou menos ali uns 4, 5 minutos para poder você jogar essa URL aqui a URL aqui no teu navegador e ele renderizar, tá? Então não se assuste se você rodar o comando no Docker e ele não funcionar ali. Espera um pouquinho, vai tomar um café e volta, tá bom? Pega uma água para beber, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos falar de código agora. Agora a parte legal da apresentação, e a gente já está chegando aqui no meio para o final aqui, tá? Pessoal, o que eu preparei aqui para a gente poder falar? Tá, vamos lá. Eu vou executar a partir daqui e a gente vai, eu vou botar um breakpoint aqui bem em cima e a gente vai conversar sobre algumas coisas aqui que eu fiz. Deixa eu, inclusive, tentar... Depois eu faço isso. Primeira coisa que eu fiz, eu coloquei toda a minha configuração nesse arquivo, tá? Essa é uma aplicação Console Application ou Console Application, tá? Os apontamentos para o meu banco de dados estão aqui. Só que assim, pô, Felipe, mas o teu Web Service ele tá vazio. Verdade, mas eu estou usando User Secret, tá? E aí, lá na minha User Secret, esse item está preenchido, que é esse carinha daqui. Eu não tenho problema em expor as chaves aqui, porque acabando essa live eu vou excluir o banco de dados. Então, a minha secret está aqui. Se você não conhece usersecret.net, faz uma pesquisa e usa, porque assim, ela possibilita você deixar o armazenamento na sua máquina, tá? E não ter risco de você subir pro Git, por exemplo, algumas informações sensíveis como essas chaves aqui, tá bom? E aí, beleza, carreguei lá meu arquivo de configuração, enfim, vou fazer a minha conexão, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é como que a gente pode fazer a conexão com o banco de dados. Vocês já estão vendo aqui, ó, a gente vai falar basicamente sobre esses itens aqui agora, tá? Conexão, a gente vai fazer operações CRUD, a gente vai falar sobre transação e concorrência, tá? Algumas operações do tipo book, mas eu não vou mostrar o book operation aqui, vou mostrar o book operation aqui dentro, tá? A gente vai ter um book search e a gente vai trazer os dados de forma paginada, tá? Custom queries, tá bom? A parte de index, a gente vai mostrar algumas coisas aqui também no código, tá? A parte de conflito, isso é muito importante aqui. Performance e um pouquinho sobre cache, beleza? Então vamos lá. Conexão, vou tirar essa abinha daqui. Eu vou ler as minhas variáveis lá do meu arquivo de configuração. E beleza, vou fazer minha conexão. A primeira forma de fazer a conexão que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte, eu vou criar esse objeto aqui, Cosmos DB, Cosmos Client Builder, tá? E vou passar o meu endpoint e a minha chave, meu endpoint e a minha chave. Vou fazer um build, então vou criar um objeto desse Cosmos Client. Depois eu vou fazer outros apontamentos para esse Cosmos Client, tá? São formas de fazer conexão, vou mostrar outras formas também, tá? Então aqui eu estou falando qual o número máximo de tentativas, tá? Quando tem um rate limit, tá? Qual é o tempo que você vai esperar quando você tiver um rate limit, tá? Esse item daqui tá comentado aqui, a parte de serialização, tá? Eu quero usar o camel case, eu quero ignorar valores nulos, tá? Então toda a minha configuração tá aqui,
Como é que eu estou conectando? Qual a minha região preferencial? Eu só tenho uma região, França Central, mas a gente poderia passar outras regiões aqui se fosse maior. Um parênteses também, tá, pessoal? Eu quis colocar na França e no Japão para mostrar para vocês como é que a gente consegue criar bancos em outros lugares do mundo, tá? Mas poderia estar aqui no Brasil, não tem problema. Qual é o tipo de consistência, né? Lembra que a gente viu lá que a consistência é eventual e um nome da aplicação aqui, que é bom a gente ter isso na conexão, tá? Quando a gente trata, por exemplo, do throughput provisionado, tá? O que a gente... Assim, a gente basicamente está falando das mesmas coisas que a gente fez aqui em cima, tá? Só que repara que a gente está usando uma outra forma de implementar. Por exemplo, ponto with serialization option, tá vendo? E aí eu passo aqui dentro a forma de aqui em cima, eu não faço aquele com o ponto with, tá vendo? Então, esse Cosmos Client Builder aqui, ó, cadê? Esse cara daqui, aqui eu passo mais um parâmetro, tá vendo? E eu configuro tudo isso dentro desse parâmetro aqui, Cosmos Client Options. No outro de baixo eu não faço isso, ó. Eu faço um ponto, aí eu começo a configurar, tá? Então são formas de você fazer a mesma coisa, tá bom? Tem uma outra forma também que é você, enfim, fazer aqui a sua string de conexão, né? Aqui é para quando você for conectar com um container, por exemplo, qual seria o seu endpoint, a sua chave, tá? Mas isso você consegue pegar lá na sua aplicação, no container ali, quando ele sobe, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o container. Se você vier aqui em Home, se ele quiser vir a Quick Start, vamos ver aqui, Quick Start, ó, tem aqui a sua chave, tá? E a sua URI para você poder conectar, que são as informações que a gente precisa aqui, tá bom? Que seria aqui, ó, o Endpoint Server, tá? Aqui tá esse cara daqui, ó, Endpoint Server, tá? E a chave. Então, ó, feito isso, eu vou escrever aqui, ó, no meu... Deixa eu colocar esse cara daqui na frente agora e eu vou puxar esse item daqui, meu Visual Studio, aqui para trás. E eu vou só escrever, ó, então, qual é o nome da minha instância do banco de dados, olha, serverless. Eu vou escrever agora quais são as regiões que eu leio. Então, eu estou lendo aqui a da França Central, tá? Isso aqui, pessoal, no código aqui, ó, eu estou pegando propriedade, tá? Eu não estou escrevendo França Central, ó. Eu estou pegando aqui qual é o endpoint desse item daqui, ó, do Readable Regions, igual do Writable Regions, tá? São propriedades, ó. Por exemplo, aqui, ó, Writable Regions, eu peguei uma propriedade aqui dentro, ó, que escreveu aqui, ó, que é França Central também, tá? E a consistência que está eventual. Também eu não escrevi eventual. Peguei aqui, ó, consistent level, tá vendo? Eventual, ó. Esse item daqui, ó, deixa eu tentar dar um F12 aqui, ó, account consistency. Aqui eu não vou conseguir, aqui, ó, consistency level é um enumerado, ó, strong, bounded, stateless, session, eventual e context prefix. Isso tudo está dentro desse pacote aqui, ó, que a gente está usando essa versão. E é super importante que o exemplo, se vocês forem montar baseado nisso aqui e não quiserem pegar meu código, usem essa versão. Tudo bem? Deixa eu fechar aqui. E agora eu vou escrever lá sobre o throughput provisionado. Tá? Então, vou vir aqui, vou escrever tudo sobre ele. Vou mostrar aqui no terminal. Então, ó, o throughput, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. O throughput, ele tem esse nome, tá? Ele tá com Readable Regions para o Japão e Writable Regions também para o Japão, tá bom? Eu não coloquei em outras regiões, a gente pode fazer esse exercício aqui. Eu vou devolver as duas conexões lá para minha program, tá? Então, ó, a minha program aqui, ela vai receber duas conexões, tá? Tem uma lista de clientes aqui, ó, tá bom? Cada um com as suas propriedades, ó, serverless, o 0, e o 1 é o throughput, beleza? Então, 0 serverless, 1 throughput. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora? Ó, eu vou... tem uma coisa legal também, pessoal. Ó,
Existe um portal, tá? Que é esse cosmos.azure.com, esse aqui, ó, cosmos.azure.com, tá? Nele você consegue usar o seu banco de dados de uma outra forma, tá? Por exemplo, eu vou usar o serverless aqui, porque a gente vai fazer algumas consultas aqui. Então, ele está conectando no meu banco de dados, tá? É uma IDE na web, digamos assim, para a gente trabalhar com banco de dados, tá? Deixa eu ver se ele vai conseguir conectar aqui. Em paralelo a isso, vou dar um no aqui. Ó, por exemplo, o throughput, a gente falou disso no outro momento, mas olha quantas features tem aqui, ó, no throughput provisionado. E, por exemplo, aqui, ó, Replica Data Global. Esse do throughput, por exemplo, eu posso vir aqui e escolher, ó, quais são as regiões que eu quero que o meu dado esteja. Lembra, o throughput ele só está aqui no Japão, ó. Agora eu marquei essa região e essa região para ele poder ser replicado. Essas regiões que eu marquei são essas daqui, ó. East West 2, do lado de cá, ó, East West 2. França Central e South India. Inclusive eu boto aqui, se eu quero, ó, multi-region right, eu quero escrever em todas essas regiões, eu também vou ler de todas essas regiões, eu posso vir aqui e dar um save, não vou fazer isso que vai... não sei se vai deixar um downtime aqui para fazer essa replicação, mas depois a gente pode fazer esse exercício, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso código. Então, ó, vou criar o nosso banco de dados no serverless. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês o serverless Data Explorer. Deixa eu apagar isso daqui. Eu já criou o database? Deixa eu ver aqui, ó. Create if not exist. Deixa eu deletar esse database aqui, ó. Canal deploy. Por que eu vou... Motivo, tá? Ele vai deletar o banco de dados. Eu vou mostrar para vocês ele criando o banco de dados aqui pra gente, tá? Inclusive aqui embaixo, ó, ele coloca as operações que ele está trabalhando agora, tá bom? Então, ó, 9h40 da noite, ó, deletou com sucesso, beleza? Né? Não tem mais nada girando aqui, não tem nenhuma transação acontecendo no banco. Vou vir aqui, vou executar essa linha e ele vai criar o nosso banco de dados. Ó. Beleza, criou o nosso banco de dados. Então vamos vir aqui, vamos vir aqui e vamos dar um refresh aqui, ó. Criou o nosso banco de dados, tá? E a mesma, e aí pegar aqui o IP, o ID, tá? Do banco de dados lá que ele criou, que seria o nome dele, tá bom? Ele escreveu ali no nosso terminal, tá? Criou o banco de dados aqui, ó, do canal deploy. E eu vou criar também ele lá no throughput provisionado. Então, eu vou correr lá no throughput provisionado. Deixa eu abrir aqui. Ó, banquinho zero, ele sempre abre esse videozinho aqui, é super legal ver. Deixa eu apagar esse cara aqui também. Tava rodando os testes antes aqui. Canal deploy. Mostrar aqui a operação que está acontecendo. Beleza, excluiu. Vou voltar aqui no meu código. Ó. Vou pedir para ele criar. Então, essa linha daqui é a linha que ele vai dar um create database. Ó. If not exist, create database. Então, vou vir aqui, ele vai... Vou vir aqui, vou dar um refresh aqui. O banco de dados criado. E aí, agora, a gente vai passar para o seguinte. Ó. Criamos databases, tá? Agora, a gente vai criar os containers, tá? E eu vou dar um foco maior aqui, pessoal, só para a gente não ficar pulando de um banco de dados para o outro, para o serverless, tá? Inclusive que a gente vai dar umas porrada aqui e o serverless vai aguentar um throughput um pouco maior aqui para gente, tá? Data Explorer. Então, ó, banco de dados, vou criar o container. Então, eu tenho aqui um container property,
tá? Tem um monte de propriedade aqui dentro, ó. Como é que eu quero fazer o index policy? Eu quero index policy automático, index mode consistent. Depois tem várias dessas informações que eu acho muito legal vocês estudarem, tá? Aqui é uma introdução, quero mostrar um pouco para vocês do SDK, da ferramenta, porque de verdade é bom ter essa ferramenta na nossa caixinha de ferramenta. Muito bom conhecer essa tecnologia, tá? Então, ó, por exemplo, aqui resolução de conflito. Eu estou falando que o conflito, né? Se tiver algum conflito, vai prevalecer o último escrito baseado num campo /_ts, que é timestamp, tá bom? Então, eu tenho todas essas propriedades e aí agora eu vou criar aqui, ó. Peguei o meu database serverless, tá? Dei um ponto create container if not exist. Então ele vai criar o container, que é esse container aqui que tem essas propriedades todas que a gente passou. Inclusive o nome do que a gente está querendo, né? Produto e categoria ID. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu executar essa linha. Então, ó, ele executou a linha lá para gente. E aqui, agora a gente vai ter um container aqui dentro, ó. Criou o container. As configurações do container vão estar aqui, tá? Então, por exemplo, o index policy vai estar aqui. Aqui a gente não mexeu na parte do TTL, por exemplo, tá? A gente não mexeu em nada de trigger, beleza? Quando a gente cria um container numa conexão com um database, né? Provisionado, uma infraestrutura, o Cosmos DB ele está com throughput provisionado. O outro Cosmos DB ele foi criado do tipo serverless. Deixa eu tentar dar um passo antes aqui, ó. Abrir uma abinha nova aqui, ó, no Cosmos. Deixa eu mostrar para vocês na hora da gente criar o banco de dados. Por que a gente tem essa separação de serverless e throughput, tá? Eu vou criar aqui um item novo e repara, olha só. A gente tem aqui, ó, o Cosmos DB for NoSQL e o Cosmos DB for MongoDB. São APIs diferentes, tá? E a gente tem outras opções aqui também, ó. Por exemplo, Table, tá? É um outro tipo de banco de dados, ó. Apache Gremlin. O Apache Gremlin é aquele banco de dados orientado a grafo, tá? O Cassandra é outro tipo de banco de dados também, tá bom? E a gente tem o Postgres aqui, que é, por exemplo, baseado em SQL, né? Mas a gente tem algumas coisas a mais aqui dentro. Então a gente tem todas essas APIs para poder trabalhar. Por isso quando as pessoas falam assim, eu trabalho com o meu banco de dados é Cosmos. Mas qual API? Cosmos for Table, Cosmos for Postgres, for Gremlin, for NoSQL, né? Então essas informações têm que vir completas, têm que vir junto, tá? E aqui, pessoal, quando eu for criar, olha só, eu tenho esse capacity mode aqui, ó, tá? E esse capacity mode, por isso que aqui na frente, durante o processo de criação, a gente diz se ele vai ser um throughput provisionado ou se ele vai ser serverless. Repara que o throughput provisionado, aqui, por exemplo, eu tenho inclusive a parte, ele dizendo aqui que eu tenho direito a um free tier. Eu quero aplicar o desconto de uma camada gratuita, né? Se eu não quiser aplicar, eu marco aqui. Então, esse throughput provisionado, essa separação é aqui. Uma vez criado, você não consegue mais mexer nisso lá no banco, tá? O que você consegue mexer de fato é você ter... por exemplo, mexer, deixa eu ver aqui, ó, quando você tem um container, deixa eu ver aqui, ó, escala, ó, aqui você consegue mexer, quando você tem um throughput provisionado, né? Então, eu quero um manual de, por exemplo, 4.000 RUs, tá? Ou eu quero que ele tenha uma alta escala, né? Isso daqui a gente consegue mexer. Agora, se ele é serverless ou throughput provisionado, a gente não consegue mexer depois que criou, tá bom? Beleza. Então, mostrei aqui a parte de criação. Daqui para frente, pessoal, a gente vê se você vai querer georredundância, se você vai querer multi-route region, tá? Então, se você quiser isso aqui, você vai pagar por isso também. Parte de
networking, tá? Se você vai querer todas as redes, se você vai usar um private endpoint, por exemplo, vai habilitar o teu IP, né? Já pode habilitar por aqui. Se você vai querer usar um public endpoint, enfim, políticas de backup, tá? Esse cara, como a gente selecionou ele provisionando throughput, quando a gente vem para serverless, acho que ele muda aqui, ó. Muda um pouquinho. A parte de encriptar, tags e review create aqui para poder fazer essas operações de criar, tá? Aqui só falta escolher o resource group aqui, o nome, e aí ele aparentemente deixaria a gente vir para cá e criar. O legal da criação do Cosmos é que ele coloca aqui, eu não vi isso em alguns outros, mas é o tempo estimado para a criação, já mostra aqui pra gente. Beleza? Então já falamos aqui da criação, vou sair dessa telinha. Vou vir aqui para o nosso item. Deixa eu ver o que a gente pode falar aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui no nosso código. Então, vou criar lá no outro throughput, depois a gente dá uma olhada lá. Então, ó, criei o database, criei o meu container, né? Tudo bem que nesse intervalo a gente fez outras coisas, mas a gente criou os dois. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso gerar dados para gravar no banco de dados, beleza? Então, ó, essa biblioteca, o Bogus, tá? Eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas eu falo Bogus. Ela gera, aqui eu estou configurando, tá? Como que eu vou gerar um dado fake, tá? O faker, tá? Do tipo de produto usando linguagem PTBR. Então, por exemplo, eu vou gerar um randômico aqui para o ID, o nome vai ser o Commerce Product Name, o category vai ser um guide aleatório aqui também, a categoria vai ser o commerce.category aqui, enfim, vou pegar o primeiro que vier, tá? O price também, eu vou pegar um valor randômico aqui de 1 a 100, tá? E vou pegar 3 tags aqui, tá bom? E ele vai gerar isso aleatoriamente. Quando eu rodar esse generate aqui, tá? Ele vai gerar um dado aqui para mim, ó. Vai gerar um objeto, tá? Eu poderia passar dentro desse generate aqui quantos eu quero, mas enfim, aqui eu só queria um, tá? Então tá aqui, ó. Eu criei em memória a categoria de jardim, tem um categoria de tal aqui, mas o nome do item é esse cara aqui, ó, incrível, congelado, geladeira. É um nome totalmente aleatório e as tags também são totalmente aleatórias, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer na nossa apresentação técnica aqui é a gente saber como é que a gente cria um dado dentro do Cosmos DB, tá? Isso é muito simples. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai basicamente chamar o container, tá? Chamar um método do container que seria esse create item async, que a gente vai tipar ele, tá? E vai passar o produto que é produto que foi gerado lá, nosso incrível congelado cadeira, tá? Depois que eu executar essa linha daqui, ó, ele gravou lá no banco. Se a gente vier aqui no banco de dados, ó, itens, vai ter um item aqui, ó, incrível congelado cadeira. Eu falei geladeira antes, mas é cadeira, tá? As tags, ó, o item lá, o timestamp que a gente falou, que ele vai fazer a comparação se tiver algum conflito, tá? Esses itens aqui são itens de controle do próprio Cosmos, tá? A gente vai falar basicamente aqui mais do etag e do timestamp. Os outros a gente não vai tratar, tudo bem? Então, ó, gravei um dado aqui no banco de dados. Lembra das nossas RUs? A gente consegue saber, quando a gente chama esse cara, ele tem um response, né? Então a gente consegue saber, por exemplo, aqui, ó, ele gastou 8.19 RUs para fazer essa operação de insert, tá bom? Qual foi o status que eu recebi aqui, ó? Recebi também um status created, tá? Então o objeto response, ele também tem essa informação aqui, ó. Outra informação que o response tem, e lembra que essa nossa conexão com a França, tá? Ela é serverless e ela é por sessão, tá? E é por sessão, não minto, ela é eventual, tá? Mas ele tem aqui, ó, se eu quiser usar, eu tenho um session aqui, ó. Tá? Por exemplo, se eu estiver usando uma conexão por sessão, eu consigo. Essa é a sessão que eu preciso compartilhar entre os outros consumidores, tá bom?
Eu vou fazer um exemplo aqui agora. Ó, eu vou ler esse item agora, tá? Baseado nesse Category ID. Lembra que o Category ID é o meu shard key, é por onde eu estou particionando, porque quando eu criei ele, ó, vou mostrar aqui, ó, quando eu criei o meu product, eu disse que o meu partition key é o Category ID, tá? O product, só para contextualizar vocês aqui, ó, o ID é o nome do documento, tá? Em tese, assim, as colunas, as propriedades aqui, tá? Eles são as propriedades, eles são as propriedades do meu objeto product. Deixa eu vir aqui, ó, product. Vou dar um F12 aqui, ó, eu tenho ID, name, category ID, category, price, tags, TDL, tá? Essas propriedades aqui, elas vêm pro Cosmos e estão aqui, tá bom? TTL não está exibindo aqui porque ele não foi preenchido, tá bom? Beleza. Voltando aqui, então tem aqui meus construtores, está tudo decorado aqui para usar system.text.json, tá bom? Tem os outros objetos aqui, todos vocês vão ter acesso a isso, então meu domínio está aqui, ó, tá bom? Minha classe está aqui, ó, products, tá? Tem outras classes aqui dentro também. É super importante falar sobre isso, tá, pessoal? Esse exemplo de código, esse código de exemplo é de exemplo. Não é para você pegar trechos daqui e colocar em produção. Pelo menos não da forma nua e crua que está aqui, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso. Ó, li o recurso aqui, tá? E, putz, super simples da gente fazer, tá? A gente compartilhou, inclusive, o Session Token aqui. Então, a gente leu aqui a informação, tá? E eu queria mostrar como que a gente faz essa inserção e essa leitura aqui. E aqui, ó, a gente pode ver que o recurso que a gente recebeu aqui, que a gente leu, ó, é lá, incrível congelado cadeira, tá bom? Com as tagzinhas lá, então a gente leu exatamente o item que a gente pesquisou ali, tá tudo certinho, tá? Beleza, vamos ver agora como é que a gente faria um bulk insert, ou seja, como é que eu insiro uma forma massiva os dados, né? Por exemplo, aqui, eu vou ter que fazer uma outra. Nesse exemplo, eu fiz o seguinte, lá quando eu criei a conexão, eu não marquei aquela conexão para ela aceitar transações do tipo bulk insert, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que criar uma nova conexão, por isso que você está vendo pegando as propriedades aqui. E aí, eu até destaquei aqui, ó. Infelizmente, o request timeout está junto aqui, mas eu coloquei esse allow book execution aqui, ó, igual a true. Então, sempre que você for trabalhar com operações do tipo book, você vai precisar citar essa propriedade aqui, tá bom? E aí, beleza, ó, mesma coisa, tá? Passo as configurações da minha conexão, tá? Vou criar um novo database, então vocês vão ver lá no serverless, ó, esse database aqui, ele já existe, eu vou deletar ele, não sei por que ele mostrou que existe aqui, porque ele não existe lá. Deixa eu ver aqui, vixe, peraí, deixa eu rodar esse trem aqui de novo, deixa eu botar um breakpoint aqui. Deixa ele rodar. Nosso terminal live é uma beleza. Tudo acontece. Ó, criou o banco de dados, criou outro banco de dados lá. Aqui eu quero o breakpoint desse cara. Então dá um F5 até aqui. Criou mais um item lá no banco. Então se a gente vier aqui no banco de dados, inclusive, deve ter mais um item aqui dentro. Ele vai criar mais um item. Ó, rodou de novo, né? Por que ele tá falando que esse cara daqui existe? Deixa eu ver aqui. Acho que esse meu código pode ser que esteja me trollando. Aqui, na verdade, não quero que ele rode essa linha. E vamos criar o banco de dados lá. Então, ó. Criei um banco de dados do tipo book, tá? Esse meu if aqui tá zoado. Descobri isso agora, muito bom. Então aqui, ó, vou ter outro banco de dados,
só para tratar de operações book, tá? Vou criar o meu container lá dentro, tá bom? E aí, ó, criei o container. Então vamos lá. Banco de dados book, criei o container products aqui que vão ter os itens aqui dentro, beleza? Legal, tá? Aqui, por exemplo, pessoal, você só vai ver, você pode editar as colunas que você quer ver, tudo, mas enfim, aqui você só basicamente vai ver as colunas que estão marcadas ali. Então, por favor, deixa eu ver isso aqui, ó. Se a gente vai conseguir editar columns, ó, você pode ver as outras ali, tá? Então, não se assuste achando que tem só essas duas propriedades, porque não é. Por exemplo, aqui agora você vai ver todas as propriedades aqui de uma forma um pouco mais amigável ali para quem trabalha com o SQL Server, tá bom? Mas eu quero ter atenção nesse item daqui. E aí, pessoal, olha só. Fiz a mesma configuração para gerar os itens aqui. Não vou escrever, né, no console, mas configurei. E eu vou pedir para ele gerar 3 listas para mim. E eu vou fazer o insert dessas listas, tá? Então a gente vai ter uma lista aqui do tipo... a gente vai rodar para persistir os dados usando link, usando for each e usando parallel for each, tá? Para a gente ver qual é a melhor performance em tempo, tá? Para isso a gente vai usar a biblioteca do stopwatch, tá bom? Então vou vir aqui, ó, vai gerar 1000, 10.000, 10.000, 10.000. Então aqui dentro eu tenho, ó, 10.000 itens. Aqui eu tenho 10.000 itens e aqui eu tenho 10.000 itens, tá bom? E aí aqui, pessoal, o que eu vou fazer, ó? Eu vou largar um F5 aqui e ele vai parar só aqui no final. O que a gente vai acompanhar no nosso terminal aqui, ó? Ele vai mostrar, ó, ele vai mostrar o tempo de cada operação. Por exemplo, inserindo com link, se eu não me engano, estava dando na casa de 13 segundos, 14 no máximo. Vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente. Ó, agora deu 18 segundos, tá? A gente vai ter o for each, tá? E o for each vai demorar mais um pouquinho, mas estava batendo 1,5 segundos, 2 segundos a mais do que o link, tá? Olha, deu mais rápido agora. Vai entender, né? E a gente tem o parallel for each, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a implementação desses caras, tá bom? Deixa ele terminar aqui. Esse sim, parallel for each, por incrível que pareça, foi o que mais demorou. Pode ser a minha implementação, a forma que eu fiz? Sim, pode ser a forma que eu fiz, tá? Mas aqui foi o que demorou mais. Ó, o parallel for each demorou 27 segundos, tá? Esses tempos estão em milissegundos, tá bom? Então aqui deu mais ou menos 18 segundos, 15 segundos e 27 segundos, tá bom? As implementações, vamos para as implementações, ó. Aqui, ó, modo 1, insert 1, tá? A gente fez dessa forma aqui usando o link, ó. Então peguei a lista, dei um select e chamei o container aqui dentro para poder inserir. Dei um stop aqui e escrevi o tempo do link. Fiz a implementação usando for each, tá? E aí usando for each é diferente, tá, pessoal? Na verdade eu tenho uma lista de tasks, tá? E eu adiciono as operações do container nessa minha lista de tasks. Eu não executo. Eu só executo essas operações quando eu chamo esse cara aqui, ó, tasks.whenall. E aí eu boto todas essas tasks para rodar, tá bom? Aqui embaixo já é diferente, ó. E aí mesma coisa, tá? Para o tempo, escrevo o tempo. Reseto o tempo, faço tudo que eu tenho que fazer aqui. Por exemplo, parallel for each, pego os meus produtos, pego os itens, tá? O item de cada um ali que ele vai fazer o split, chamo essa minha lista de tasks, tá bom? E boto ela para rodar também. Essa forma aqui foi a forma que mais demorou, tá? Só para a gente contar aqui, ó, o meu container lá tá com 30.000 itens, tá bom? Cada 10.000 foi feito de uma forma diferente, tá? Sempre lembrando aqui, quando a gente coloca esse -1, a gente está lendo de forma ilimitada. Então a gente pega todos os registros que dá lá e faz um count, tá bom? Uma outra forma aqui tá comentado, mas quando a gente tem um problema de too many requests, a gente botou um task.delay, por exemplo, aqui para poder
conseguir gravar os dados, tá bom? Então, Book Operation, check. A gente marcou aqui como é que a gente fez, tá? Pessoal, como é que a gente consegue ler o dado aqui agora, tá? Isso aqui eu queria mostrar para vocês, ó. Por exemplo, aqui eu tô fazendo um get item link, tá? Queryable. E aí eu vou passar a minha query aqui, ó, tá? Eu tô permitindo a execução da query de forma síncrona para a gente ganhar performance. E eu vou também fazer a minha cláusula where, botar o ordem by e no meu select vou trazer as propriedades que eu quero, tá bom? Vou executar isso daqui e ele vai trazer para mim. Por exemplo, aqui ele tem uma lista, né, aqui a minha query, tá? E aqui é o meu response baseado nas minhas operações ali, tá bom? Então, isso daqui é muito legal a gente saber como é que a gente monta essas queries, tá? Então, espero que essa apresentação aqui consiga, de fato, elucidar esses pontos para vocês. A gente tem também aqui, ó, quantas RUs a gente gastou para fazer isso, tá bom? Então, esse item daqui, ó, o recurso que a gente trouxe, aqui, ó, refinado borracha sabonete, é o segundo, né? Não é mais o mesmo produto que a gente está trabalhando. A gente inseriu outro produto lá, ó, refinado borracha sabonete, tá? Então, esse recurso que a gente está lendo aqui. Agora, é um item muito legal, eu gosto bastante disso, que a gente lê uma lista, né? E aí, pessoal, o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, ó. Quando a gente trabalha com lista, e aqui eu vou fazer só um count para saber quantos itens tem lá na nossa tabela do Book Operation, tem 30.000, como a gente já tinha feito, tá? Eu, de fato, não preciso desse count daqui para fazer nada. Esse count é só para eu escrever na tela, por exemplo, qual página eu tô, tá? Mas se eu não precisar dessa informação, não preciso fazer isso. O que eu queria mostrar para vocês aqui, ó? Essa parte de fazer a pesquisa assim é a forma que a Microsoft recomenda fazer. Podem existir outras formas de fazer, mas a forma que eu queria trazer para vocês aqui é essa, tá? E o que a gente tem aqui, ó? Tem um max item, tá? Que eu vou setar essa informação aqui. Eu só separei esse item aqui porque a gente vai fazer um cálculo aqui baseado no nosso count lá para a gente ver o total de páginas, tá? Mas de fato, sim, eu não precisava fazer isso dessa forma. Eu quis fazer assim, tá? E é muito importante a gente conhecer, tá? O que a gente está usando. Por exemplo, aqui a gente usar esse toFeed iterator, tá? A mágica de trazer o dado paginado é assim, tá? Esse continuation token aqui, eu estou passando por enquanto null, tá? Apesar dele ser uma propriedade do tipo string, se você passar string.empty vai dar erro. Quando eu executo esse cara aqui, ó, tá? Eu tenho o meu iterador aqui dentro. Has more results? Sim. Então, enquanto tiver mais resultado, o que eu vou fazer? Eu vou ler o próximo e vou pegar aqui o meu continuation token. Então, eu tenho o meu token aqui, ó, e eu vou trazer o meu response, por exemplo, todos os itens paginados. Então, ó, o que eu vou começar a escrever aqui, ó? Eu vou escrever o primeiro item e vou mostrar para vocês como é que está ficando o meu terminal, ó. Item 001 de 100, que é página 0, tá? Então, página 0 de 300. Eu tenho 300 páginas. O que eu vou escrever? Eu vou escrever isso aqui, ó. Item 1, item 2 da página 0, item 3 da página 0, ó. E eu estou escrevendo aqui, ó, da página 0. Se eu chegar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar um breakpoint aqui e eu passar esse Visual Studio para cá e botar o terminal aqui. Isso, ó. Então, vamos lá. Vou dar um F5 aqui, ó. Então, ó, veio todos os 100 itens da página 0. Vai vir de novo agora os 100 itens da página 1, tá? E ó, olha quantas RUs eu gastei nessa página aqui de cima, na página 0. Ó, os 100 itens da página 1.
de novo, os 100 itens da página 2. De novo, aqui embaixo, ó, os 100 itens da página 3. Ó. Página 3. Vou tirar esse meu breakpoint daqui, isso já está ruim, e vou deixar ele fazer a pesquisa. Ó. Repara que aqui, ó, como é que está acontecendo meu cursor aqui, ó, tá pesquisando um monte de coisa aqui, ó, e está fazendo todas as páginas, ó. Ele vai fazer bem rapidinho aqui as 300 páginas para gente, vai trazer todos os dados, ó. Então é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Como que ele trabalha paginando os dados baseado em tokens, ó. E isso, pessoal, quando a gente tem um volume de dados muito grande, é muito importante a gente saber trabalhar dessa forma, tá? Porque imagina, aqui a gente está tratando 30 mil registros. Imagina você trazer tudo isso, às vezes você nem precisa. A forma que você ordena o seu dado para ele vir, às vezes o cara tem os 3 primeiros ali, é o que ele precisa, tá? Então, é super importante a gente trabalhar com o volume de dados paginado, seja no Cosmos DB, seja no Postgres, seja em qualquer lugar, tá, pessoal? Então, ó, estamos chegando aqui no final das nossas 300 páginas, de 100 unidades, 100 registros cada um, tá? E repara que eu estou ordenando por preço. Então, ó, por exemplo, você reparou que está ficando sempre mais caro? Olha aqui a coluna de preço, ó. Olha como é que o preço está aumentando, tá vendo? Então, eu tô ordenando por preço, tá? Então, ó, fizemos aqui todas as nossas páginas, tá? Ó, sem paginação, o problema é causado pelo toList. Então, esse item daqui é muito ruim quando você vai trazer tudo. A performance dele, ó, o tempo que ele vai ficar para trazer todas as informações. Isso a gente está falando, tudo bem, eu estou rodando em modo debug, a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas, putz, faz sentido eu trazer os 30 mil registros aqui? Será que não vale a pena eu filtrar, eu melhorar essa minha consulta? Eu tenho certeza que sim, na verdade, tá? Ó, ele ainda está lá pesquisando os 300 itens, ó, voltou agora. E aí parou aqui no for each e ele imprimir todos os itens lá no terminal pra gente de uma forma não tão performática assim quanto a forma que a gente estava vendo ali em cima, tá? Deixa eu tentar tirar o breakpoint aqui, dar um F5 e mostrar aqui. Ele fez rapidinho ali, o for each escreveu todos os itens aqui, tá? Como é muita coisa, ele inclusive some aqui do terminal. Tá bom? Mas aqui, ó, estão os registros aqui. Aqui, ó, ele veio essa quantidade de item por causa desse filtro, tá, pessoal? Beleza? Boa. Seguindo aqui, ó, update, tá? Update a gente vai tratar aqui na parte do... Eu queria mostrar para vocês uma forma de fazer, que é usando upsert. Upsert, ele sempre vai inserir se o dado não existir e atualizar se o dado existir. Por exemplo, esse produto daqui, ó, ele não existe lá. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o name dele, ó. Quer dizer, existe, né? Vou vir aqui, ó. Qual é esse banco? Deixa eu ver qual é esse banco aqui, o container dele, ó. Canal deploy não é o book, então eu sei que é esse item daqui, tá? Então vamos ver aqui, ó, na nossa query, where c.name igual beleza, trouxe o item aqui pra gente, ó. As tags são casa, joia e brinquedo, tá? Eu vou fazer upsetting dele aqui, ó. Vou pesquisar aqui de novo. Vocês vão ver que vai estar a mesma informação, não vai mudar nada, tá? E aí eu vou alterar as tags dele aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer um upsetting. E aí ele vai atualizar essa informação, ó. Então agora tá brown, new e crisp, tá? Que são essas informações que estão aqui. Beleza? Então, upserting funciona, bem legal. Lembra que ou atualiza ou insere, tá bom? Aqui ele não, como ele está fazendo uma nova instância aqui, ele não iria atualizar, ele vai trocar, ele não vai fazer o append, né? Ele vai trocar a informação, tá bom?
Então, upsetting, check. Tem uma forma também de fazer a parte de atualização, que é você usar o replace item, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, a gente fez a leitura de um dado, tá? Ó, a gente leu aqui uma informação, tá? Tem um registro aqui para a gente poder trabalhar. O item vai ser esse item daqui, ó. Refinado borracha sabonete, mesma coisa lá. E eu vou atualizar o preço dele para 30. Deixa eu ver aqui. Ó, o price daqui dá 35. Eu vou usar, atualizei a propriedade, vou atualizar aqui usando o replace. Quanto eu gastei para fazer essa atualização? 10. Aqui em cima eu tinha essa informação. Aqui também foi 10,67, tá? Eu acho que eu sobrescrevi essa informação aqui, inclusive, porque Product Response é o mesmo daqui. Então, o daqui de cima eu não peguei e não é 10,67, tá? Deve ser um outro valor. Posso até executar depois, mas perdi, tá? Então, aqui a gente, ao invés de 35, a gente tem que ter o valor de 30 agora. Vamos ver se está 30. Ó, 30, beleza? Então, a gente pode atualizar tanto com o upsetting, tá? Usando aqui, ó, upsetting do container, método do container, tá? Quanto usando o replace item async, passando aqui as informações que a gente quer. Beleza? Top. Então, upsetting, replace, check. Queria mostrar para vocês aqui, ó, a parte do TTL, e aí vou mostrar para vocês uma coisa, ó. O item, né? Aqui ele ainda está com a informação antiga, porque a gente não leu, a gente ainda está com o dado em memória, que é o outro produto, tá? Mas eu vou colocar aqui o TTL dele, vou setar a propriedade TTL. Se a gente olhar aqui no banco, ó, a propriedade TTL não existe, tá? E vou inserir esse item no banco de dados. Se a gente pesquisar aqui agora, a gente vai ver o TTL. Ó, o TTL está preenchido. Esse daqui seria o número em segundos que esse dado deverá ser excluído pelo próprio Cosmos DB. Então, se eu pesquisar aqui, esse dado ainda vai estar aqui. Por que esse dado ainda vai estar aqui? Porque aqui nas configurações desse container, ó, cliquei aqui, o TTL está desabilitado. Então, eu tenho que deixar ele habilitado, salvar ele aqui, ó. E agora, quando a gente pesquisar por esse item, foi esse ou esse? Não, deixa eu fechar isso aqui. Esse item aqui, ó, deixa eu dar um apply aqui, ver se ele já não sumiu. Ó, ele já sumiu, tá? Então, a gente habilitou, a gente setou a propriedade e habilitou aqui na configuração do container e o dado já passou 5 segundos, o dado já sumiu, tá bom? Se eu apagar isso aqui, vocês vão ver que vai ter o outro registro ali, ele não está com o TTL flegado, preenchido, então o dado ainda existe, tá bom? Então, TTL também, check. Delete, como é que a gente pode ver aqui a parte do delete? Deixa eu ver. Ó, muito simples, baseado numa category ID aqui, por exemplo, tá? Eu preciso passar o partition aqui usando o category ID. Eu vou deletar esse item daqui, tá? Que é o item, nem sei qual é esse item aqui. Ah, esse cara não vai funcionar, que eu habilitei lá no TTL, mas ele vai, eu não tô lendo aqui, ó, ele vai dar um erro, porque esse dado não existe lá. Justo, tá? Então, ó, vou dar um stop aqui. Vou fazer o seguinte, ó, daqui para cima, como a gente já viu tudo, tá? Aqui o exemplo do TTL quebrou, porque, enfim, eu mudei lá, a gente excluiu o dado. Como a gente já viu tudo, eu vou comentar esse item daqui, tá? E a gente vai passar para o item aqui de baixo. E aí a gente vai tratar agora de umas outras questões aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Ou então, vamos fazer o seguinte, ó. Para esse vídeo não ficar muito grande, ele já está com 1h44 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um outro vídeo, sendo uma parte 2, sobre o Cosmos DB, só técnico aqui, e a gente vai tratar sobre questões de transação, tá? Concorrência,
a gente vai ver de novo algumas operações do tipo book aqui, tá? Custom queries, index, tá bom? Resolução de conflito, a gente vai simular, o conflito é bem legal, que a gente vai simular um cliente manipulando um dado e o outro cliente manipulando o mesmo dado. O que acontece quando duas pessoas mexem no dado e como mitigar isso? Como a nossa implementação como desenvolvedor, arquiteto, pode prevenir que haja um problema na consistência dos dados, tá bom? A gente vai falar aqui sobre performance e a gente tem um exemplo muito legal usando cache também, tá? Então, parte 2, Cosmos DB, aqui no canal Deploy. Deixa um comentário no vídeo aqui se você gostou do vídeo, se você quer de verdade a parte 2, que a gente vai tratar desses temas aqui de uma forma bem prática. Já vai ser direto no Visual Studio, a gente não vai ter essa introdução. Tudo bem? Pessoal, queria agradecer muito se você assistiu esse vídeo até aqui. Estou muito feliz de estar criando esse conteúdo. O Cosmos DB é um banco que eu aprendi a gostar demais. Espero que vocês também estejam gostando da apresentação e gostem do Cosmos DB. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo, até a parte 2 do Cosmos DB. Um forte abraço. Tchau, tchau.